Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Oséias e mais uma vez tenho a alegria de compartilhar com vocês o conteúdo das nossas lições de EBD da nossa revista Crescendo na Palavra. Hoje vamos abordar o tema da lição de número 11, que fala das 3 grandes batalhas que ocorrerão antes que o governo eterno de Deus seja instaurado sobre a terra, sobre toda a criação. Nossa lição vai tratar desse tema porque muitas pessoas, ao ler esses textos bíblicos, confundem-os como sendo talvez referentes aos mesmos eventos. Porém, como veremos hoje, tratam-se de 3 momentos diferentes em que Israel estará diretamente envolvido, mas não só Israel, como todo o povo de Deus. A primeira profecia é a profecia de Ezequiel, no capítulo 38 do seu livro, que é a profecia contra Gog, rei de Magog, em que o profeta Ezequiel, usado pelo Espírito Santo de Deus, nos declara que Gog, o rei de Magog, reunirá as nações aliadas a ele e virá contra Israel para destruir a nação de Israel. Essa guerra será pouco antes do arrebatamento da igreja. Essa guerra é profetizada por Ezequiel e ela relata uma intervenção divina sem a ação presente do Senhor, ou seja, Deus intervirá de maneira sobrenatural, invisível. Diferente do profeta Zacarias e de João, o apóstolo do Senhor, que profetizam sobre a guerra do Armagedom, que será liderada pelo anticristo, não mais Gog, mas o anticristo, um segundo personagem, e essa guerra se dará ao final da grande tribulação. Veja bem, essa primeira guerra acontece pouco antes do arrebatamento da igreja, ou durante esse período, né? A igreja poderá ser arrebatada durante esse período, e esta guerra acontecerá ao final da grande tribulação, movida pelo anticristo contra Israel, contra a cidade de Jerusalém e contra o povo de Israel. E por fim, uma última guerra, que é a guerra do Apocalipse 20, versículos 7 a 10, em que o apóstolo João profetiza acerca dessa grande batalha que será motivada por Satanás, ninguém menos do que Satanás, que depois de 1000 anos encerrado em cadeias eternas, será solto e sairá a seduzir as nações, e os povos da terra o seguirão e se rebelarão contra o Senhor. Essa guerra antecede um momento histórico da instauração do grande trono branco e do juízo final, como veremos no decorrer agora de nosso estudo. Logo na introdução, ressaltamos que muitos acreditam que esses eventos de Zacarias 12, Apocalipse 16 e 19 são os mesmos que Ezequiel profetizou no capítulo 38 do seu livro, e que apenas a guerra lá do capítulo 20 é diferente delas. Esta lição vai mostrar que essas guerras são distintas e que restam, na verdade, 3 guerras até o fim da história como a conhecemos. Logo no primeiro tópico, veremos que todo povo é diferente de todas as nações. Na guerra de Zacarias 12, versículos 3 e 14, versículo 2, sobretudo a parte A, relata que todas as nações se levantarão contra Jerusalém. Todos os povos da terra vão se unir para pelejar contra Jerusalém. A guerra, como eu disse agora há pouco, acontecerá no final da grande tribulação. Porém, em Ezequiel 38, declara que serão muitos povos, mas não todos. Serão os aliados de Gog, do rei de Magog, que fica no extremo norte de Israel, identificado com a Rússia. Magog é um termo que, no decorrer dos anos, com a mudança de idiomas e tal, recebeu uma contração e hoje seria o nome de Moscou, a capital da Rússia. Então, a Rússia, que é um inimigo histórico de Israel, será, de acordo com essa profecia, a grande motivadora dessa guerra que antecede o arrebatamento da igreja contra a nação de Israel, reunindo seus aliados para pelejar contra o povo de Deus. Já o Apocalipse 20, versículo 8, diz que Satanás reunirá todas as nações
e logo após essa batalha virá o grande trono branco para o juízo final. Ou seja, Apocalipse 20, versículo 8, fala de algo que acontecerá depois do milênio, ao passo que Zacarias 12, 3 e 14, profetiza uma guerra que antecede o milênio. Veja que são guerras que acontecem em momentos históricos bem diferentes e bem delimitados pela Escritura Sagrada, como podemos ver aqui. Então passamos ao tópico 2, cujo título é Jerusalém voltará a ser habitada. Em que sentido isso quer dizer? Habitada em paz, habitada sem guerra, habitada em estabilidade, habitada de maneira estável, Zacarias 12, versículo 6, parte B, é enfático em declarar que Jerusalém será habitada no milênio. Nesse tempo, Jerusalém será a capital do mundo, a bem da verdade, E essa terra terá paz e estabilidade durante o governo do Senhor. Logo nos versículo 10 de Zacarias 12, a declaração é de que o povo de Israel verá o Messias a quem eles traspassaram, e isto será o final da grande tribulação, quando o Senhor vier nas nuvens e todo olho verá. Então, quando será instaurado o milênio? Nesse momento em que Israel se arrependerá dos seus pecados, reconhecerá Jesus como seu Messias, clamará ao Senhor ao final da grande tribulação, e quando então Israel fizer essa declaração ao Senhor, o Senhor volta do céu, como Apocalipse 19 nos conta, e todo olho verá, como também Apocalipse 1,7 já havia anunciado, e o 19 confirma, todo olho verá, e Israel então reconhecerá e receberá o livramento do Senhor, que repousará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como Zacarias profetiza. Em contrapartida, o texto de Ezequiel 38 relata uma guerra em que a intervenção do Senhor será invisível por meio de forças naturais e da confusão do exército inimigo. Ou seja, diferente da guerra de Zacarias e de Apocalipse, a guerra de Gog e Magog, que antecede a volta do Senhor para buscar a sua igreja, ela será invisível. O Senhor operará em favor de Israel, mas ele não será percebido, porque será uma ação sobrenatural e totalmente invisível. E por isso o anticristo vai usurpar essa ação de Deus como sendo dele. E as nações da terra o seguirão cegamente. Consequentemente, irmãos, é bastante claro que os textos de Zacarias e Apocalipse tratam de um evento diferente daquele que Ezequiel 38 está abordando. Logo, isto é o mais importante nesta lição. As duas guerras distinguem uma da outra e estão separadas uma da outra também por 7 anos. Logo no tópico 3, em que o profeta Zacarias fala do reinado do Messias, Zacarias 3, versículos 1 e 2, ele faz menção de uma purificação que vai se dar no juízo das nações. Isso vai acontecer quando? Mateus 24, 29, 25, versículos 31 a 46, também o nosso Senhor Jesus anuncia isso. É o juízo das nações, em que o povo será purificado e no milênio não haverão profetas, porque o Senhor estará fisicamente presente. Ora, não haverá necessidade de ninguém que fale em nome do Senhor, porque o próprio Senhor estará fisicamente presente na terra, governando sobre todos os povos. Logo, esse tempo de purificação, que se dará logo depois da batalha do Armagedon, profetizada por Zacarias, é conhecido como o juízo das nações. E este juízo das nações, o tópico 4 vai mostrar para nós que trata-se de uma peleja visível. Todo olho verá. Zacarias 14 faz menção de uma guerra que já ocorreu e onde o Senhor quem pelejou, podendo ser uma referência a Ezequiel 38. Então, é muito interessante isso. No capítulo 14 do profeta Zacarias, ele declara que essa guerra em que o Senhor virá, intervirá em favor de Israel pessoalmente, ela é semelhante a uma que já ocorreu, possivelmente uma referência à guerra de Gog e Magog, que terá acontecido 7 anos antes, quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, e que também o Senhor intervirá em favor de Israel. Zacarias 14, no versículo 5, a parte B,
e Apocalipse 19, versículo 14, falam deste mesmo momento histórico, quando o Senhor voltará do céu, repousará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, né, para salvar Israel no final da grande tribulação. Tanto Zacarias quanto João asseveram essa verdade bíblica, essa verdade divina, sobre o livramento de Israel, que acontecerá ao final da grande tribulação. O Senhor voltará do céu, todo o olho verá, e todos os povos da terra se lamentarão, porque se rebelaram contra Deus, por duvidarem dele, e verão o cumprimento da palavra do Senhor naquele momento. E logo depois disso, então, o Senhor virá para estabelecer o seu reinado terreno. Aqui, enquanto Ezequiel 38 antecede o reinado do anticristo, Zacarias 14, 9 a 16 e Apocalipse 20, 1 a 10 se referem ao reinado milenial de Cristo sobre a terra. Então, a batalha de Zacarias 14 e de Apocalipse 19 antecedem ao milênio, que está registrado no capítulo 20, onde o Senhor sentará no trono de Davi e reinará sobre toda a terra. A despeito de João e Zacarias também relatarem eventos sobrenaturais na guerra do Senhor contra os ímpios, nessa guerra do Armagedon, elas diferem da guerra de Ezequiel 38, porque lá em Ezequiel 38, talvez alguém possa se confundir com isso, fica claro que o Senhor enviará pestes, o juízo e tal, mas o Senhor não aparece. Aqui também, em Zacarias 14 e Apocalipse 16, versículo 21, tem essa declaração de que o Senhor realizará efeitos sobrenaturais também. Mas há uma diferença, que nesta guerra de Ezequiel 38, a ação do Senhor é invisível. Mas naquela guerra de Zacarias 14 e Apocalipse 16 e 19, o Senhor repousa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e todos o verão. Então, mesmo que haja uma ação sobrenatural de Deus também, com saraiva, né, fogo caindo do céu, essa coisa toda, haverá a manifestação física do Senhor sobre toda a terra. Logo, irmãos, fica bem claro que o Senhor tem planos em cada uma dessas guerras. A guerra de Gog e Magog, ela será uma ação sobrenatural do Senhor, e o Senhor tem um propósito com isso. A igreja é arrebatada, logo de imediato o anticristo aparece no cenário e ele se declara o autor daquele feito sobrenatural. Deus permite isso, o Senhor tem um propósito com isso, para que o anticristo assuma o poder. Então o anticristo assume o poder, durante 7 anos governa sobre a terra. Ao final desses 7 anos ele vai se reunir com os exércitos de todo o globo, de toda a terra, para destruir Israel, e o Senhor virá e livrará Israel, descendo do céu, repousando os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e destruindo completamente o anticristo. Logo em seguida, executando o juízo das nações e instaurando o milênio, onde Satanás será preso durante todo esse tempo. O Senhor governará a terra com total justiça e equidade, e ao final de 1000 anos, quando Satanás for solto novamente, ele sairá, seduzirá as nações que, mesmo diante de um governo justo de 1000 anos, ainda ouvirão o diabo, essas nações que puderam entrar no reino milenial por causa do juízo das nações, por serem amigas de Israel. Isso é uma história para uma outra lição um pouco mais adiante. Essas nações, elas se rebelarão contra o Senhor, mesmo depois de 1000 anos, com um reinado de justiça e paz estabelecido pelo Senhor Jesus. Eles ouvirão Satanás e se rebelarão contra o Senhor, e essa é a última guerra. Ela também é chamada, inclusive, de Gog e Magog, no Apocalipse 20, versículo 8. E eles vão se reunir contra o Senhor em Jerusalém, e, enfim, o Senhor destruirá plenamente os exércitos de Satanás e instaurará ali o grande trono branco, para que seja executado o juízo final e logo depois instaurado o estado eterno, assuntos que nós veremos um pouco mais adiante. Logo, irmãos, podemos concluir com segurança bíblica que as guerras de Ezequiel, Gog e Magog, Zacarias 12 e 14 e Apocalipse 16 e 19, Armagedon,
E Apocalipse 20, que é o segundo Gog e Magog, né, recebe esse nome também, acontecem em momentos diferentes da história. São 3 guerras. A primeira, Ezequiel 38, antes da grande tribulação, uma ação invisível de Deus para livrar Israel por meio de feitos sobrenaturais, usando forças da natureza e a confusão do exército inimigo. A segunda delas, Zacarias 12, 14, Apocalipse 16 e 19, a guerra do Armagedon, quando o Senhor virá do céu com seus exércitos, repousará os pés sobre o Monte das Oliveiras e destruirá o anticristo e o falso profeta, lançando-os no lago que arde com fogo e enxofre. E aí, logo de imediato, estabelecendo o juízo das nações, estabelecendo o milênio, o seu reinado de paz, de justiça, de gozo pleno para a humanidade, prendendo Satanás por 1000 anos, e logo ao final desse tempo, quando Satanás for solto, a última de todas as guerras, a do Apocalipse 20, quando Satanás seduzirá essas nações que se rebelarão pela última vez contra o Senhor e serão destruídas para logo em seguida passarem ao grande trono branco e serem julgadas pelo Senhor. Esse é o resumo da nossa lição de número 11. Como os irmãos podem ver, a despeito de serem 5 pontos a lição, ela não é tão extensa, tão demorada. Na verdade, são 5 pontos por uma questão didática e não porque haja conteúdo em excesso, mas para dividir bem os tópicos conforme abordados. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe seu povo santo, hoje e sempre, em nome de Jesus.